Opa, começou a gravar aqui. Salve turma, Samuel Martins, o Samuquim, mais um vídeo do Chave Coding. Seja bem-vindo. O tópico desse vídeo é ciência de dados. Sempre quando nós vamos começar a trabalhar em um projeto de ciência de dados ou aprendizado de máquina, machine learning, uma das primeiras coisas que nós fazemos é entender os dados com que nós trabalharemos. Qual a natureza dos seus dados? São imagens? São textos? São tabelas? Quais são os tipos de variáveis associadas ao problema? São números, datas, categorias? Enfim, entender essas características dos seus dados é de extrema importância, porque dependendo de tais características, a sua solução poderá ter contornos específicos, isto é, ela poderá adotar certas tarefas, certas ações específicas para tipos específicos de variáveis, por exemplo. E tudo isso visando obter melhores resultados finais. Então, nosso objetivo aqui nesse vídeo é apresentar para vocês os principais conceitos dessa parte de tipos de dados e tipos de variáveis em ciência de dados. Esse tópico não é novo aqui no canal, eu já abordei esse tópico antes no nosso curso de manipulação de dados em Python utilizando a biblioteca Pandas, que eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Eu até sugiro você dar uma olhada, porque o curso está bem legal, vale super a pena. Mas nós vamos retomar esse tópico aqui nesse vídeo agora, porque eu preparei um material um pouco mais completo, inclusive com um exercício no final para vocês consolidarem assim o conhecimento. Bom, chega de papo, vamos começar nossa aula, mas antes disso, deixa seu like, se inscreva no canal, ajude o Chave Coding aí espalhando esse vídeo para os seus amigos. E agora sim, chega de papo, vamos conhecer um pouco de tipos de variáveis em ciência de dados. Independentemente do problema que você resolverá utilizando ciência de dados ou machine learning, a sua solução certamente será desenvolvida utilizando dados relacionados ao problema em questão. E os dados podem ser basicamente de dois tipos. Nós podemos ter os dados ditos estruturados, que são aqueles que podem ser exibidos em linhas e colunas, ou seja, dados que você pode organizar numa tabela. Esses dados estruturados também são ditos dados tabulares ou retangulares, também são termos comuns para representar os dados estruturados. Aqui a gente tem um exemplo com uma tabela contendo dados de pessoas de uma cidade qualquer. Aqui, cada uma das linhas representa uma pessoa que são caracterizadas, descritas por um conjunto de colunas que são para nós as características, as variáveis que representam essas linhas, essas instâncias. A gente vai ver isso com calma já já. Uma coisa interessante é que nessa tabela nós podemos ter valores que são números, né, valores numéricos. Por exemplo, nós temos números inteiros aqui representando as idades das pessoas e números reais representando a altura. Nós podemos ter uma string, né, um texto que nesse caso indica para nós o nome das pessoas, e nós podemos ter também datas. Então nós temos tipos diferentes de dados em cada uma dessas colunas, tudo isso numa mesma tabela. Isso é uma coisa muito interessante dos dados estruturados. Por outro lado, nós temos os dados não estruturados, que são aqueles que não podem ser exibidos em linhas e colunas. Alguns dos exemplos são imagens, vídeos, áudios, arquivos de texto, planilhas não formatadas, outros arquivos contendo dados que a gente não consegue organizar numa tabela. Esses são alguns dos exemplos de dados não estruturados. Um detalhe interessante é que no caso de dados estruturados, eles tipicamente requerem menos espaço de armazenamento por serem tabelas. E ainda assim a gente pode usar sistemas de gerenciamento de banco de dados que vão otimizar esse armazenamento e também vão otimizar algumas ações como consultas, algumas instâncias, registros dessas tabelas. Então, por um lado, a gente tem isso nos dados estruturados. Já por outro lado, no caso dos dados não estruturados, eles, no geral, requerem mais espaço de armazenamento. Então, por exemplo, suponha que você tem uma pasta contendo aí milhares de imagens representando um dado problema que você quer resolver. Então, esse seria o seu banco de imagens. Dependendo da qualidade, da resolução das imagens que você está usando, pode ser que uma única imagem requeira um espaço de armazenamento muito maior do que uma tabela contendo milhares de linhas. Então aqui tem um paralelo que você tem que ficar sempre ciente. Então, de um lado, a gente tem dados estruturados, que são tabelas, que no geral requerem menos espaço. No caso de dados não estruturados, pode ser que a gente precise de muito espaço de memória. Então imagine você ter aí milhares de vídeos gravados na sua máquina. Isso vai tomar muito espaço de disco, então você tem que estar preparado para isso na hora de trabalhar com problemas de ciência de dados ou machine learning com dados não estruturados.
Neste vídeo nós focaremos nos dados estruturados, onde a partir de agora nós estudaremos vários termos, vários jargões que definem coisas de dados estruturados, incluindo os tipos de variáveis. Então é isso que nós vamos ver a partir de agora. Para começar, eu trago como exemplo um recorte de um conjunto de dados, ou do inglês datasets, chamado Gas Prices in Brazil. Esse termo dataset aqui é muito importante, guarde ele. Esse conjunto de dados, ou dataset, ele traz para nós o resultado de uma pesquisa feita sobre preços de combustíveis nos estados brasileiros e no período, se eu não me engano, de 2004 a 2018. Então, cada uma das linhas, aqui eu só estou trazendo algumas colunas da base, tá? Cada uma das linhas vai trazer para nós o resultado dessa pesquisa. Então, por exemplo, aqui eu tenho a data inicial feita de uma pesquisa no estado do Piauí, que pesquisou 97 postos, o preço do etanol em 97 postos e chegou que nesse período o preço era de R$ 1,85. Então, mais ou menos essa é a ideia desse conjunto de dados. Esse conjunto de dados dataset está disponível publicamente na internet, então basta que você dê uma googada lá e você vai ter acesso a todos os dados, incluindo todas as colunas que representam esse problema. As comunidades de ciência de dados, machine learning ou até mesmo estatística, às vezes usam termos diferentes para representar, para indicar a mesma coisa. Então, a partir de agora, eu vou te dar aqui vários termos de algumas coisas que representam exatamente a mesma coisa. Começando com o termo que representa a nossa tabela. Então, a nossa tabela de dados, dos dados estruturados, vai ser no geral chamado tabela, mas também poderia ser chamado de dados retangulares ou até mesmo data frame, que seria uma moldura de dados. Esse termo aqui, esse jargão, é particularmente usado pela biblioteca de manipulação de dados em Python, chamado Pandas, o curso que a gente tem no canal, vou deixar o link aqui embaixo para você conferir que o curso está muito legal. Então, para representar a nossa tabela, no geral a gente tem esses termos aqui que significam a mesma coisa, uma tabela contendo dados para nós. No caso das linhas da nossa tabela, cada linha representa uma instância, uma observação do nosso conjunto de dados. Os termos comumente usados para referenciar tais linhas são registro, exemplo, observação, instância ou até mesmo amostra, ou sample do inglês, mas esse último caso é um caso especial que a gente já vai comentar a respeito. Então note que nós temos vários jargões para referenciar a mesma coisa. Então toda vez que a gente pegar uma linha da nossa tabela, basicamente nós temos um exemplo, uma observação, uma instância, um registro desse nosso conjunto de dados. Então, por exemplo, nesse caso aqui indicado, por esse retângulo, nós temos então um dado registro dos nossos dados que representam o resultado de uma pesquisa feita dos preços do óleo diesel obtidos em 117 postos do estado do Pará, cujo a pesquisa começou acontecendo no dia 13/7 de 2014. Então, essa linha aqui em especial é esse registro com essas características que foi obtido através da nossa tabela, que é o nosso conjunto de dados estruturados. Em especial, quando nós usarmos o termo amostra ou sample do inglês, nós temos que tomar um pouquinho de cuidado, porque esse termo, como está sendo indicado aqui embaixo, ele tem significados diferentes em estatística e ciência de dados, que é o que a gente vai ver agora no exemplo para ficar mais claro para vocês. Suponha que nós queremos realizar uma pesquisa de intenções de voto para presidente do Brasil. Em estatística, o termo população significa o universo contendo todas as observações do meu problema, que nesse caso aqui seriam todos os eleitores do Brasil, do nosso país. Então, uma observação importante, não confunda população em termos de população do país com o termo população de estatística. População de estatística consiste de todas as observações do meu problema, que nesse caso são todos os eleitores do país. Bom, realizar essa pesquisa com todo mundo que vai votar é inviável, impraticável. Gastaríamos muito dinheiro, muito tempo, fora que não há garantias que a gente ia conseguir entrevistar todo mundo. Então, o que o pessoal da estatística faz? Eles primeiro realizam uma ação chamada amostragem, que basicamente corresponde a selecionar um subconjunto de observações da minha população. No nosso caso, seria selecionar um subconjunto de eleitores do país inteiro. Então seria feita uma amostragem provavelmente aleatória, pegariam aleatoriamente um conjunto de eleitores espalhados pelo Brasil inteiro para realizar algumas medidas sobre
sobre as intenções de voto. Então, em cima desse subconjunto, a galera vai estimar, vai computar algumas medidas, né? Por exemplo, qual que é a porcentagem de candidatos que está à frente ou não, esse tipo de coisa. E a partir dessas medidas computadas, calculadas em cima dessa amostra, desse subconjunto de eleitores, o pessoal da estatística vai tentar inferir com certo nível de confiança essas mesmas proporções, mas agora para o país inteiro, ou seja, para toda a população, todos os eleitores. Então, com certo nível de confiança, eles vão tentar extrapolar essas medidas que eles encontraram aqui em cima desse subconjunto, agora considerando toda a população do nosso país, sem ter feito de fato a pesquisa com todo mundo. É por isso que quando tem esses casos de pesquisa, eu sempre falo, olha, com uma confiança ou considerando 95% de certeza ou de confiança que esse resultado está correto. Então é assim que se faz numa pesquisa eleitoral e comumente esses são os passos que a gente toma no caso de estatística. Dito isso, em estatística, esse subconjunto de observações que foram amostradas da nossa população é chamado justamente de amostra. Então uma amostra em estatística é o subconjunto de observações amostradas da nossa população. Já em ciência de dados ou machine learning, uma amostra significa um exemplo desse conjunto de dados. Então, por exemplo, esse camarada aqui, laranjinha. Então, em estatística, uma amostra é um subconjunto de observações extraídas ou amostradas da nossa população. Já em ciência de dados, uma amostra é apenas um único exemplo, uma única observação dos nossos dados. Então tomem muito cuidado quando vocês lerem ou utilizarem o termo amostra, sample, porque esse termo pode ter significados diferentes. Às vezes você vai estar se comunicando usando esse termo, uma pessoa entende uma coisa e você está falando outra. Então tome muito cuidado quando usar esse termo sample. Aqui nesse vídeo nós utilizaremos o termo sample no contexto de ciência de dados, ou seja, quando eu falar uma amostra, eu estou querendo dizer uma instância dos nossos dados. Então é assim que a gente vai usar nesse vídeo em diante. Uma coisa comum de se ver é que nossa tabela ser indexada, ou seja, ela possuir índices e identificadores para suas respectivas linhas. Esses identificadores geralmente são valores inteiros sequenciais que vão de 0 até o número de linhas menos 1. Então, nesse caso, nós temos 5 linhas, 5 instâncias, que estão indexadas de 0 até 5 menos 1, ou seja, 4. Cada uma das nossas linhas, então, terá um identificador, um índice próprio, que é usado justamente para identificá-los. Então, isso é uma coisa muito comum que você pode encontrar também em dados tabulares. Então, vamos estudar as colunas da nossa tabela. Tais colunas são tipicamente referenciadas como variáveis, características, ou do inglês features, atributos ou até mesmo entrada. E o que essas colunas representam? Elas representam o conjunto de características utilizados para descrever ou representar as instâncias dos nossos dados, as observações dos nossos dados, ou seja, as linhas da nossa tabela. Então, nesse exemplo aqui dos preços de combustíveis, a gente sabe que cada linha da nossa tabela representa o resultado de uma pesquisa sobre preços de um dado combustível. E quais são as características que representam, descrevem essa pesquisa? Nós temos a data inicial, que a pesquisa foi realizada, o estado onde ela ocorreu, o produto pesquisado, a quantidade de postos pesquisados para obter o resultado final, o preço final, que por sua vez está aqui ó, nessa coluna, né? O preço médio de revenda obtida no final dessa pesquisa. Então, para esse nosso caso, nós temos essas colunas que correspondem às características dessas pesquisas. Para cada conjunto de dados, nós teremos um conjunto, então, de colunas, que são as nossas características, atributos ou variáveis que irão descrever cada uma das instâncias do seu problema. Então, fique muito atento a esse conceito de colunas, de variáveis, características, que é um conceito-chave para você entender o seu problema, entender os dados do problema associado. Um fato curioso é que nós podemos ter diferentes conjuntos de dados para o mesmo problema, até mesmo com as mesmas instâncias, porém, tais instâncias sendo representadas por um conjunto de colunas, variáveis, atributos diferentes. Então, nesse exemplo aqui, suponha que nós temos um dataset A com aquela tabela do início do vídeo, contendo pessoas de uma cidade qualquer, e nesse caso, nesse dataset A, as pessoas estão sendo representadas pelos seus nomes, idades, alturas e nascimento. Já num dataset B, contendo as mesmas pessoas da cidade, nós temos, além do nome, apenas o peso e o salário. Então, em ambos os casos, nós temos as mesmas pessoas, ou seja, as mesmas observações, porém,
em cada dataset elas estão sendo representadas por um conjunto de características diferentes. Então, quando você for trabalhar com um projeto de machine learning, um projeto de ciência de dados, atentem-se para essas ocasiões que eventualmente você pode ter esses cenários e talvez algumas ações, como por exemplo, juntar essas bases, sejam necessárias para você obter um melhor resultado na sua solução final. As variáveis associadas ao nosso problema que estão contidas nos nossos dados ainda podem ser subdivididas em duas categorias. Nós podemos ter as variáveis independentes e as variáveis dependentes. Começando com as variáveis independentes, que também são chamadas de variáveis preditoras ou exploratórias, são aquelas variáveis, aquelas colunas, cujos valores não são influenciados pelas outras variáveis, pelas outras colunas. Então, por exemplo, no caso aqui da data inicial, o valor aqui da data inicial não é influenciado pelo valor presente nas outras variáveis, nas outras colunas. Então, pouco importa se o estado pesquisado foi o Piauí, se o produto pesquisado foi o etanol e assim por diante. O valor da data é independente dessas outras variáveis, né, dos valores das outras variáveis. Então, é isso que significam variáveis independentes. Essas variáveis são, de fato, as características finais, as features que descreverão as instâncias da nossa base, onde que nós vamos, em casos como machine learning, utilizá-las, né, para descrever essas instâncias, para tentar predizer as variáveis dependentes que a gente já vai ver. Mas um detalhe importante é que nem sempre essas variáveis independentes, que nesse caso aqui no nosso exemplo seria data inicial, estado, produto, número de postos pesquisados, são de fato fortemente independentes. Pode ser que exista alguma dependência intrínseca nisso. Vamos pensar o seguinte: muito provavelmente, quanto maior for o tamanho do estado brasileiro, maior será o número de postos de combustíveis presentes nesse estado. Então, note que o número de postos pesquisado pode, de certa forma, estar dependendo do estado que eu tenho aqui, porque quanto maior o estado, maior tende a ser o número de postos pesquisados, né? Ou o número de postos de combustíveis que o estado possui. Então, no geral, essas variáveis ainda, mesmo que a gente considere que elas sejam independentes, e na prática a gente vai ter essa aproximação, nós vamos considerar isso sim, pode ser que exista alguma dependência intrínseca entre esses casos. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, mas no geral a gente tapa um pouquinho os olhos e considera que tudo isso é independente para rodar os nossos algoritmos, por exemplo, de machine learning para realizar as nossas tarefas. Por outro lado, nós temos as variáveis dependentes, ou também chamadas de saída, do inglês output, ou rótulo, target ou resposta. Nesse nosso problema aqui, a gente tem apenas uma variável dependente, que seria o preço médio de revenda. Por que ela é dependente? O nome já sugere, já diz tudo. Porque o valor dessa variável ele é dependente do valor de outras variáveis do meu problema. Ou seja, outras variáveis afetarão diretamente o valor dessa minha variável dependente aqui. Então vamos ver o nosso exemplo. Nós temos aqui o preço médio de revenda dos nossos combustíveis. Esse preço médio aqui, ele depende totalmente do estado em que os postos foram pesquisados, porque dependendo do estado vai ser mais caro ou não, por questões de logística, provavelmente. O produto, né, que está sendo pesquisado vai impactar totalmente o preço médio de revenda e assim por diante. Então, no caso, a nossa variável dependente é aquela variável que depende do valor de outras variáveis, no caso das variáveis independentes. No cenário de aprendizado de máquina, machine learning, no geral, o que nós queremos fazer? Nós queremos treinar algum modelo em cima das variáveis independentes associadas a cada uma das instâncias da nossa base, da nossa tabela, para tentar realizar alguma predição das variáveis dependentes, que nesse caso aqui a gente tem uma só. Então, nesse problema, eu poderia tentar treinar um modelo de machine learning para automaticamente, a partir dessas características do meu problema, tentar estimar ou predizer qual seria o preço médio de revenda aqui do nosso cenário. Ou seja, em cima de instâncias caracterizadas por variáveis independentes, que são as nossas características, nós vamos tentar aprender um algoritmo, um modelo, para realizar a predição dos valores da nossa variável dependente, que é a nossa saída, que no caso é o preço médio de revenda. Então, esses conceitos eles podem parecer um pouquinho confusos, então sugiro que você pause e volte um pouco atrás, mas eles são cruciais para vocês entenderem as coisas de machine learning, as coisas de ciência de dados que vocês vão trabalhar a partir de agora. Então, guarde esses conceitos de variáveis independentes e variável dependente.
Eu já mencionei previamente, mas volto a mencionar que em alguns casos, algumas variáveis independentes não são de fato independentes. E aqui eu trouxe um exemplo que deixa isso muito escancarado. Suponha que nós temos agora novas variáveis aqui no na nossa tabela, que são a data final das pesquisas de preço, o mês e o ano. Note que logo de cara, a coluna de mês, as colunas de mês e ano, aqui em que as pesquisas foram feitas, elas são derivadas diretamente da data inicial e da data final em que as pesquisas foram feitas. Então, essas duas variáveis aqui, mês e ano, elas são totalmente dependentes dos valores presentes na data inicial e na data final. Então, aqui a gente tem uma dependência explícita. Considerar que esse conjunto de variáveis é independente é possível, mas é uma baita aproximação, forçação de barra que você está fazendo, que pode ter algumas consequências ruins quando você está trabalhando com machine learning, porque vários modelos pressupõem que as variáveis que você está usando, ou seja, as características que você está usando, sejam de fato independentes. Então, nesse caso, talvez seria melhor você eliminar algumas dessas colunas, deixando apenas aquelas colunas de fato independentes. Mas note que nós podemos ter esses casos onde as variáveis nitidamente são dependentes uma das outras, ou nós podemos ter uma dependência mais implícita, como aquela que eu mencionei, por exemplo, o número de postos pesquisados frente ao tamanho do estado, né? Então, o valor do estado ele impactaria o número de postos pesquisados nessa nossa pesquisa, nesse nosso conjunto de dados. Então, novamente, tome muito cuidado quando você estiver trabalhando com dados, porque você pode ter variáveis ditas independentes, mas que na prática são dependentes e isso vai pagar um preço no final das contas. De volta ao nosso exemplo original, nós temos que as variáveis independentes desse caso são a data inicial, estado, produto e número de postos pesquisados, enquanto a única variável dependente do nosso problema seria o preço médio de revenda. Então, se a gente pegasse, por exemplo, a instância de índice 1, quais seriam o conjunto de features que representam essa instância? Seriam os valores presentes nessas 4 colunas aqui, que são as nossas variáveis independentes. Então, esse conjunto de valores, ou essa lista, esse vetor de valores, é chamado vetor de características, ou do inglês feature vector. Então, sempre quando você vê vetor, ou ouvir falar ou ler vetor de características ou feature vector, nada mais é do que esse vetor, essa lista de valores vindos das variáveis independentes do seu problema. E a notação matemática que a gente usa, no geral, né, em machine learning, para representar um vetor de características é a letra X. Então, a letra X sempre vai representar features para nós, né, características. E nesse caso aqui, o X1 é porque nós estamos representando as features da amostra, né, da observação instância de índice 1, que tem essas características aqui que vieram das nossas variáveis independentes aqui da nossa tabela. Por fim, qual seria o valor da nossa variável dependente para essa instância de índice 1, ou seja, qual seria o rótulo dessa instância de índice 1 que nós selecionamos? Seria exatamente esse valor aqui, ó, 2,665, que refere-se ao preço médio de revenda do combustível pesquisado com aquelas características que nós acabamos de ver. E como que nós representamos isso matematicamente? O que geralmente se faz é usar a letra Y para representar o rótulo, ou seja, representar a variável dependente do seu problema. Nesse caso aqui, o Y seria qual que é o rótulo da instância de índice 1? Seria o valor da nossa coluna representando a variável dependente, que é 2,675. Isso aqui é o nosso rótulo. Então, essas são as notações matemáticas que comumente vocês acharão nos artigos, nos livros sobre a área de machine learning ou até mesmo ciência de dados. Então, pessoal, esses jargões, esses conceitos são muito importantes para qualquer técnica de aprendizado de máquina ou mesmo ciência de dados que vocês vierem a trabalhar. Então, se está confuso, se isso não ficou claro para vocês, pausa o vídeo, volta um pouco, porque isso tudo tem que estar na cabeça de vocês, bem decorado aqui, gravado na cabeça de vocês, esses conceitos que são principais. O que nós vamos ver agora é, de fato, os tipos, vamos estudar os tipos de cada uma dessas variáveis que podem ter aqui na nossa tabela, nos nossos dados estruturados. Então vamos a eles. Mas antes disso, chegou o momento da choradeira. Se você está assistindo esse vídeo até aqui, é sinal que você está gostando, então dê um joinha, dê um like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com os seus amigos que têm interesse no assunto. Se você é novo, considere se inscrever aqui no nosso canal, acesse o Xavier Coding, porque eu tenho vários cursos sobre ciência de dados, muita coisa sobre programação também, que pode ser do seu interesse, então acesse o nosso canal lá, que eu tenho certeza que vai ter coisa boa que você vai gostar por lá também. Aqui tá aqui os links das minhas redes sociais para vocês me mandarem um salve. E agora sim, vamos continuar com o conteúdo desse vídeo.
Avançando aqui na nossa aula, vamos estudar agora os tipos de variáveis em ciência de dados. Toda variável dos seus dados, do seu problema, tem um tipo associado que tipicamente é numérico ou categórico. Cada um desses tipos, por sua vez, tem ramificações, subtipos, onde nós estudaremos cada um deles a partir de agora. Mas um detalhe importante é que, dependendo do material que você consultar, do livro, autor, pode ser que esse material traga para você um número maior ou menor de tipos de variáveis, tá? No geral, o que eu fiz aqui foi pegar o que a comunidade de ciência de dados adota e eu vou explicar cada um desses tipos, mas eventualmente você pode encontrar algumas diferenças em outros materiais da internet. Mas vamos estudar agora cada um desses tipos, começando pelo tipo numérico. Uma variável numérica é aquela cujos dados, valores, podem ser expressados em uma escala numérica, ou seja, expressados por números dentro de uma escala numérica. Consequentemente, esse tipo de variável tem um teor quantitativo, porque ela visa quantificar um dado fenômeno, quantificar uma dada característica que tal variável representa. Esse tipo de variável pode ser subdividido entre variáveis numéricas discretas e contínuas. No caso discreto, são aquelas variáveis cujos valores ou dados, no geral, podem ter apenas números inteiros que são associados à contagem. Então, toda vez que você tem uma variável numérica associada à contagem, que você vai representar por números inteiros, é uma variável numérica discreta. Por que aqui é no geral? Porque tem algumas exceções que a gente vai ver já já, que nós podemos ter variáveis contínuas sendo consideradas discretas em alguns casos muito peculiares, mas no geral são números inteiros associados à contagem. Alguns dos exemplos são números de quartos de um hotel, números de nascimentos deste ano, idade em anos de alguma pessoa. Então, note que todas essas variáveis são relacionadas à contagem, possuem números inteiros, logo, são variáveis numéricas discretas. Por outro lado, nós temos as variáveis numéricas contínuas, que são aquelas que nós vamos usar um número real para representar, né? Porque esse tipo de variável, ela possui valores ou dados que podem ter qualquer valor em um intervalo contínuo. Então, qualquer valor real ou float na programação, né? E um intervalo contínuo. E esse tipo de variável geralmente está associado à medição de alguma coisa. Então, vamos ver alguns exemplos de variáveis numéricas contínuas. A altura é um exemplo, então um número contínuo dentro de uma escala, né, de intervalo contínuo. Peso é outro, área, tempo, enfim, são vários exemplos aqui de variáveis numéricas contínuas. Então, dentro do tipo numérico das variáveis, a gente pode ter discreto, que é associado a números inteiros relacionados à contagem, e o contínuo, que é representado por números reais relacionados à medição. Já no caso de uma variável categórica, é aquela cujos dados podem ter apenas um conjunto de valores que representam categorias, grupos. Então, neste cenário, esse tipo de variável ela tem um teor qualitativo. O seu valor não representa uma quantidade, e sim uma categoria, um grupo. Esse tipo de variável pode ser subdividido em 3 subtipos. Nós podemos ter variáveis categóricas nominais, ordinais, que são os principais, e também podemos ter um identificador. Vamos ver cada um dos casos agora. Uma variável categórica é dita nominal quando não há uma ordem entre as categorias dessa variável. Vamos ver alguns exemplos que vai ficar mais claro aqui para vocês. Aqui nós temos 4 exemplos de variáveis categóricas nominais. Vamos começar pela cor do cabelo. Vamos supor que a gente tem uma coluna na nossa tabela que guarda possíveis cores de cabelo. Então, nós temos categorias aqui nessa variável, logo, é uma variável categórica. Vamos supor que a gente tem cabelo preto, ruivo, branco e loiro. Não há uma ordem entre essas cores de cabelo, né? Uma não vem antes que a outra. A gente não pode falar que a cor preta vem antes da cor ruiva e assim por diante. Então, quando não há uma ordem entre essas categorias, a nossa variável é dita categórica nominal. A mesma coisa acontece, por exemplo, uma variável nesse exemplo aqui de idiomas. Eu não posso falar que o português é maior que o inglês ou que vem antes. Não tem esse sentido de ordem. Mesma coisa como gêneros literários e mesmo variáveis numéricas. Se eu tiver uma variável binária aqui, né, onde eu falo se o aluno foi aprovado ou não no vestibular, o sim ou não também não necessariamente tem uma ordem. Então, toda vez que você tem uma variável categórica cujas categorias que ela possui não tem uma ordem entre elas, é uma variável dita categórica nominal. Por outro lado, no caso de uma variável categórica ordinal, há uma ordem entre as categorias. Então vamos ver alguns exemplos para ficar mais fácil. Suponha que a gente tem uma variável que guarda o tamanho de roupas e as categorias disponíveis são P, M e G. Nós temos aqui uma ordem natural, né? O G é maior que o M, que é maior que o P. Então tem uma ordem entre os valores, né? Entre esses valores, entre essas categorias.
Se tivesse uma variável que guardasse a escala de satisfação de um dado serviço e os valores fossem ruim, médio e bom. Também há essa ordem, o ruim vem antes do médio, que vem antes do bom. Nós podemos também considerar os meses do ano. Vamos supor que a gente tem janeiro, fevereiro, março até dezembro. Então, há uma ordem natural, né, de organização dos meses do ano. Primeiro é janeiro, depois vem fevereiro e assim por diante. Então, note que no caso de variáveis categóricas ordinais, há uma ordem entre as categorias. Essa é a diferença com as variáveis categóricas nominais. Por fim, uma variável categórica do tipo identificador é aquela que possui valores únicos para cada instância. Então, por exemplo, cada instância vai ter um valor único que a identifica, como, por exemplo, um ID ou um RG ou qualquer coisa relacionada nesse tipo. Então, quando tem valores únicos para cada uma das instâncias, essas são variáveis identificadoras. Esse tipo aqui você não vai achar em todos os materiais relacionados, tá? Mas eu trouxe aqui que eu acho que é um caso muito peculiar de uma variável categórica. Então, mesmo que ela for representada por números, ela entra aqui nesse caso de uma variável categórica do tipo identificador. Então, no geral, esses são 5 tipos de variáveis que comumente nós encontramos nos nossos dados, mas podemos ter outras. Podemos ter uma variável totalmente textual. Seria uma string grandona que guardaria a descrição de alguma coisa, por exemplo, a sinopse de um filme, uma descrição de um ativo na bolsa, então não seria apenas uma palavra-chave, sim um textão descrevendo algo. Poderíamos também, algo muito comum também nos nossos dados, é uma variável descrevendo a data de alguma coisa, então seria uma string que teria uma formatação descrevendo, né, representando uma data. Então a gente viu isso na nossa tabela de preços de combustíveis, né? Em cima dessa data, a gente até poderia converter e extrair os meses, os anos, para usar isso isoladamente de uma outra forma também seria possível. Então as datas também é um outro tipo muito comum, mas esses são os tipos de variáveis no geral que a gente encontra em problemas de ciência de dados que a gente vai trabalhar. Retomando a tabela do nosso exemplo anterior, eu te pergunto, quais são os tipos para cada uma das variáveis dessa tabela, cada uma das variáveis aqui abaixo? Pause esse vídeo, tente responder e confira com o gabarito que eu vou mostrar agora. Vamos analisar então cada uma das variáveis para chegar na resposta final. Começando na coluna, na variável data, seu tipo é muito fácil, é o tipo de data, essa variável tem o tipo de data. No caso do estado, essa variável guarda os nomes dos estados do Brasil, então é uma variável qualitativa, logo categórica. Eu não vejo nenhuma noção de ordem entre esses estados, então não tem nenhum conceito embutido de ordem, então é uma variável categórica sem ordem, cujas categorias não têm ordem, logo é uma variável categórica nominal. No caso da variável produto, ela guarda o nome dos produtos dos combustíveis pesquisados, então é uma variável categórica. Também não vejo uma ordem entre essas categorias, então eu vou dizer que também a variável produto é categórica nominal. No caso da variável número de postos pesquisados, elas guardam a contagem dos postos, é um número inteiro que representa a contagem de algo. Logo, é uma variável numérica discreta. Então, esse seria o tipo dessa variável. E por fim, a variável preço médio de revenda também é uma variável numérica que guarda aqui um número real representando uma dada medida, logo é uma variável numérica contínua. Então, essa é a resposta dessa pergunta. Comenta aqui embaixo se você acertou. Eu tenho um slide aqui bonitinho com cores, né? Mas são os mesmos valores, essa é a resposta então da nossa pergunta. Suponha que nós substituímos a variável data inicial por uma variável que guarda somente o ano em que as pesquisas foram feitas. Eu te retomo a pergunta: qual é o tipo dessa variável? Qual que poderia ser o seu raciocínio? Bom, Samuca, essa variável ano guarda números inteiros. 2005, 2014 e assim por diante. Logo, se são números inteiros, seria uma variável numérica discreta, correto? Sua resposta estaria correta sim. Se você seguiu essa linha de raciocínio, está correta. Porém, ela poderia ter uma interpretação um pouquinho diferente, que eu vou mostrar agora para vocês. Uma possível interpretação do tipo dessa variável seria o seguinte: se os números dessa variável não tiveram um sentido de contagem ou de medição, na prática, esses números representam categorias. Então, essa variável ano poderia ser considerada uma variável categórica. De novo, se os valores numéricos presentes nessa variável não tiveram um sentido relacionado à contagem ou à medição, na prática esses números nada mais são do que identificadores de categorias. Logo, você teria que essa variável ano seria uma variável considerada categórica. E como esses anos, essas categorias teriam uma ordem, porque 2005 vem antes de 2006, que vem antes de 2007, e assim por diante, seria uma variável categórica ordinal.
E aí, eu explodi a cabeça de vocês? Vejam que essa é uma possível interpretação e dependendo se você for por essa linha de interpretação, a sua análise de ciência de dados, uma análise exploratória, o mesmo modelo de machine learning vão tomar certas ações específicas para esse tipo de variável do que tomariam se fossem numéricas discretas no caso. Só que ainda tem um porém. Para que você considere, de fato, essa variável como uma variável categórica e ordinal, a quantidade de valores presentes nessa variável nos seus dados, ou seja, o intervalo de valores, não podem ser muito grandes. Você não pode ter ali milhares e milhares de anos presentes nessa variável, dessa variável nos seus dados, porque senão você teria milhares de categorias, o que vai começar a perder um pouco desse sentido categórico. Então você pode ter essa interpretação que eu falei, mas tem que tomar cuidado também sobre a quantidade possível de valores aí, porque se tiver muitos valores numéricos, você vai acabar considerando que é uma variável discreta, mesmo numérica discreta, porque senão você teria milhares de categorias, o que não faria muito sentido. Então essa é uma possível interpretação, então sempre quando você pegar suas variáveis, pensa bem, porque mesmo tendo um número lá, pode ser que esse número represente na prática uma categoria. Caminhando para o final desse vídeo, vamos analisar alguns outros casos especiais sobre os tipos de variáveis. O primeiro deles são variáveis discretas tratadas como contínuas. Na prática, na verdade aqui, são variáveis que representam dinheiro ou preço de algo, tá? Alguma coisa monetária. No geral, a gente considera que essas variáveis que representam preço, dinheiro, são variáveis contínuas. Mas alguém poderia pensar o seguinte, bom, o preço de alguma coisa vai variar, na verdade, de 1 centavo em 1 centavo. Essa é a menor unidade de medida possível. Logo, eu poderia ter uma variável discreta, porque eu estou, na verdade, contando centavos, né? Estou indo de 1 em 1 centavos, eu teria uma contagem de centavos. Essa é uma possível interpretação, né? Não estaria necessariamente errado. Porém, se você considerar que os seus dados podem ter um intervalo muito grande de preço, de dinheiro, né? O valor monetário pode ter um intervalo muito grande, esse passo de 1 em 1 centavo vai ficar uma coisa tão pequenininha perto desse intervalo que a gente vai tratar esse passo como uma variável contínua. Então, por mais que você não conseguisse dar um passo menor do que 1 centavo, no todo, quando você pegar valores muito grandes de dinheiro, então na escala, por exemplo, mesmo na escala de milhares, você já tem passos muito pequenos, então fica algo que tende, vamos supor, ao infinito, né? Então, nesse caso aqui, nós vamos tratar como uma variável contínua. Então, no geral, preços de coisas são variáveis contínuas. Um segundo caso especial são variáveis categóricas representadas com números. É parecido com a variável ano que a gente viu agora há pouco, mas um pouquinho diferente. Às vezes, variáveis categóricas podem ser representadas como números, porém, tais números não têm sentido numérico, isto é, não faz sentido você utilizá-los em operações aritméticas, como soma, subtração, etc. Então, os números são só identificadores da categoria que ele representa. Vamos ver alguns exemplos. O primeiro exemplo é uma variável categórica representando a escala de satisfação de um atendimento. Vamos supor que os valores presentes nessa escala fossem valores numéricos 0, 1, 2 e 3. Mas, apesar de serem números, esses números, na verdade, eles teriam um sentido de qualidade, de algo quantitativo, de uma categoria, onde o 0 poderia representar um atendimento péssimo, o 1 um atendimento ruim, o 2 um atendimento bom e o 3 um atendimento excelente. Então, os números da escala não têm um sentido aritmético. Se eu tiver um atendimento ruim, que é representado pelo número 1, mais um atendimento bom, representado pelo número 2, não dá um atendimento excelente, que é o número 3. Então, esses números são simplesmente um identificador de algo qualitativo, ou seja, de uma categoria. Então, os números são utilizados, nesse caso, como uma orientação ou apenas como um identificador da categoria. Então, esse é um primeiro caso de variáveis categóricas representadas como números. O exemplo 2 diz que nós poderíamos representar a escolaridade com números, sendo que o número 1 representaria um primeiro grau, o número 2 representaria o segundo grau e o número 3 representaria o terceiro grau. Então, note que, por mais que o 1 esteja associado ao primeiro grau e o 2 ao terceiro grau e assim por diante, esses números não têm um sentido aritmético, é simplesmente um identificador de algo qualitativo, de uma categoria.
Então não dá e nem faz sentido realizarmos operações aritméticas com esse valor. Por exemplo, uma pessoa que tem o primeiro grau e o segundo grau não tem, por consequência, o terceiro grau, que seria 1 mais 2. Então isso não faz sentido. Então, nesse caso aqui também, os números são simplesmente identificadores de algo qualitativo, ou seja, de uma categoria. Por fim, nós temos um dos exemplos mais comuns nesse caso especial, que é quando a gente vai fazer avaliação de alguma coisa, por exemplo, avaliação de filmes, e a gente vai dar, por exemplo, uma nota de 1 a 5 estrelas para esse filme. Então, note que por mais que a gente está usando um número para identificar uma nota, pode ser que essa magnitude numérica, quantitativa, não represente necessariamente a magnitude qualitativa do que eu estou avaliando. Vamos entender o que eu disse aqui com exemplos. Um filme nota 4, 4 estrelas, pode não ser necessariamente 2 vezes melhor que um filme nota 2, 2 estrelas. Então, você pode ter que essa diferença, essa magnitude quantitativa, né? Um é 2 vezes maior do que o outro em termos numéricos, não necessariamente expressa essa qualidade que é mais subjetiva. Então a gente está usando um número, algo quantitativo, para tentar quantificar algo qualitativo, que é mais subjetivo. Então tome muito cuidado. Tal escala de valor pode não expressar exatamente a magnitude da diferença entre a qualidade dos dois filmes. Você pode, eventualmente, no seu problema, considerar que isso é válido, que um filme nota 4 é 2 vezes melhor do que um filme nota 2, mas é tudo questão de interpretação, você tem que pensar muito bem se isso faz sentido para o seu problema ou não. Então esses são casos especiais para você levar em conta sempre quando for começar um problema de ciência de dados. E para finalizar o nosso vídeo, eu deixei um exercício para vocês associarem os tipos de dados para cada uma das 6 variáveis aqui abaixo. Eu vou deixar as respostas aqui na descrição desse vídeo, então pause, tente responder e confira o gabarito na descrição. Ufa, pessoal, muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo que ficou longo, mas eu acho que ficou bem legal esse conteúdo. Novamente eu peço para você se inscrever no nosso canal se você é novo por aqui, deixar seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e também me acompanhar nas minhas redes sociais, cujos links estão aqui embaixo. Forte abraço, vejo vocês no próximo vídeo.